Olá pessoal, estamos aqui nessa sexta, 8 de fevereiro. A partir da próxima semana começamos com a Ângela, depois o Manoel, na terça Ailton Júnior e por aí vai. Próxima semana vocês aí, prestem atenção, tá? Mandem logo os vídeos, botem para carregar para poder a gente não atrasar e dar tudo certo. Concluindo a nossa lição sobre criação e queda, nosso verso para memorizar: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A nossa lição ela já vem trazendo para nós a síntese desse versículo, muito interessante. Porque o inimigo em algum momento ele tentou culpar a Jesus, sabia? Do engano, do pecado que Adão e Eva tinham cometido. Só que mesmo assim, Jesus mostrou que ele estava tentando enganar a humanidade e nós temos essa consciência. Só que coisa interessante, as primeiras palavras de Jesus, as primeiras palavras de Jesus, de Deus ali, quando o mundo caído, sua primeira sentença foi sobre o inimigo. Só que nessa sentença sobre o inimigo já estava decretada: acredite em Deus, a sua vitória. Amém. Incrível isso. Por quê? Qual é mesmo a sentença que nós acabamos de ler aqui? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Que nós já sabemos que foi citado até pelas meninas na lição de quarta, que este descendente tratado aqui é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo ali decretou a minha vitória e a sua vitória. Por quê? Pelos seus méritos, se nós estivermos rendidos aos seus pés, tudo que está sob o poder do inimigo aqui neste mundo voltará para as mãos de Jesus Cristo. E com isso, todo o mal será acabado para sempre pela sua vitória. E o interessante é que ele disse isso, que ele venceu para que nós pudéssemos vencer juntos com ele e nós ser participantes da sua vitória. Interessantíssimo, na sentença sobre o inimigo, Jesus declarou a sua vitória. Tem uma perguntinha aqui interessante para a gente pensar. Eva confiou nos seus próprios sentidos, esqueceu da palavra de Deus e acabou pecando. Por que é tão fácil para a gente ocorrer o mesmo erro? Talvez porque a gente briga intensamente com a natureza pecaminosa, uma natureza ferrenha, dura de se fazer morrer. Mas a gente quer justamente te lembrar disso. Pelos méritos de Jesus, você é mais do que vencedor. Esteja com ele, se coloque em suas mãos. Não assim como a gente fala superficialmente: ah, eu estou com Deus. Não. Estar com Jesus não é só isso. Estar com Jesus é fazer o que ele pede, fazer a sua vontade, aceitar o senhorio dele sobre a sua vida. A gente aceita Jesus como Salvador. Isso é simples, é fácil demais. Como Salvador está ótimo, mas como Senhor, renunciar à própria vontade para fazer a vontade dele, isso é o mais complicado. Mas esse é o mapa da mina para a gente vencer essas provações aí. Sua vitória foi garantida desde o início. Verdade. Na lição de sexta hoje tem por título os mandamentos dos homens. Muitas vezes nós, quando nós lembramos do momento da tentação, nós julgamos como momentos lá da história, algo passado. Aquele momento foi único, não vai acontecer com mais ninguém. Nos imaginamos às vezes: imagine aí a serpente vindo falar comigo. Eu vou cair nessa de uma serpente falando. A pessoa até se preocupa: pô, será que o que eu comi me fez bem? Mas não vou cair nessa não, isso aí é loucura minha, uma serpente falar. Mas será que nós não caímos também? A serpente, essa mesma serpente que estava lá no Jardim do Éden, ela está muitas vezes hoje diante de nós, não como serpente, mas em outros aspectos. Os próprios fariseus foram usados pela serpente, no caso por Satanás. Em vez de usar a serpente, nesse caso ele usou fariseus. No momento lá em que os fariseus disseram que deveria deixar de usar o dinheiro para cuidar dos seus próprios pais, para dar para a igreja. Lá vocês podem ver isso em Mateus 15, 3 a 9. Nesse momento eles faziam com que as pessoas desobedecessem o quinto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Outras são inúmeras as situações onde vêm até nós situações de tentação, que as pessoas nos fazem pecar contra o nosso Deus. E nesse momento, é o mesmo Satanás que estava tentando Eva, que está nos tentando, não como uma serpente. Então que diante das tentações, nós até lembremos disso. Não, isso aí é Satanás usando alguma outra coisa para nos enganar. Se eu cair, eu vou estar agindo como Eva, eu vou estar caindo também. Então que nós possamos pensar dessa forma e lutar mais e nos esforçar mais diante das tentações,
Porque o que Deus mais quer é nos dar essa força para vencer. Como o Gêbel falou, Ele quer ser não só nosso Salvador, quer ser o Senhor das nossas vidas. Então que nós possamos permitir isso. Pois é. Tem até um fator interessante na lição de adultos que fala justamente disso, que pessoas que não acreditam no agir do diabo, não acreditam no diabo literalmente, já tem outras que são obcecadas pelo poder das forças do mal e tal. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio sobre o conhecimento dessas coisas, mas a gente não pode esquecer que é o mesmo ser, o mesmo anjo que conseguiu fazer Eva cair. E que, como a gente falou na lição aqui um dia, que a gente, às vezes é muito fácil a gente criticar Eva, pô, Eva, tal, e a gente tem é bom relembrar, né, Giba? Pois é, a gente tem a Bíblia, a gente tem... Conhece as consequências do pecado. Já conhecemos, a gente já sabe tudo que o pecado faz de ruim na vida da pessoa. A gente já sabe, um exemplo clássico, a gente já sabe tudo de ruim que a bebida pode trazer para a pessoa. E às vezes tem pessoas dentro da igreja usando bebida alcoólica. A gente já sabe tudo de ruim que as músicas mundanas podem fazer. Deturpação da mente, fazer com que a gente se desligue de Deus. E a gente às vezes continua ouvindo. A gente sabe tudo isso. Alimentação, são inúmeras as coisas que nós sabemos e muitas vezes nos permitimos cair. E depois, é a mesma coisa que Eva. Estamos caindo da mesma forma. E depois ficar dizendo, eu vou ouvir uma serpente falar e vou cair na história. E o que é isso? Não é a serpente falando também? Que a gente cai na mesma história. É sério, pessoal. Que nós pensemos um pouco mais diante de cada tentação. Não se esqueça, essa lição tratou sobre as quedas atuais, sobre as nossas quedas. E tratou também das nossas vitórias atuais. Se a gente vencer hoje, vai dar tudo certo, a gente vai chegar na eternidade aí, com fé em Deus. É isso aí, pessoal. Semana que vem, vocês que estão com os vídeos, por favor, procurem a gente. Se vocês não tiverem o link no YouTube, a gente passa o link. Não vamos falhar, tá ok? Valeu, é isso aí, pessoal.